Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo e destrinchar um resumo completo daquela apostila sobre computação em nuvem. A ideia aqui é não deixar passar absolutamente nenhum detalhe importante, mesmo que a conversa se estenda um pouco, tá? Vamos entender toda essa evolução tecnológica, saindo daquela velha necessidade de comprar servidores físicos e chegando no modelo moderno de utilidade. É bastante coisa, mas é um quebra-cabeça incrível de montar. Como a gente tem muito chão pela frente, o nosso roteiro vai passar rapidinho pelos fundamentos da nuvem, depois vantagens e desvantagens, características e modelos de serviço, modelos de implantação e, para fechar, as tecnologias habilitadoras. Parte 1. Fundamentos da nuvem. Para começar, a grande virada de chave é a mudança de ter o equipamento físico para usar a computação como utilidade. É só pensar na conta de luz ou de água. A gente só paga pelo que consome, certo? A nuvem pega exatamente essa lógica e aplica no poder de processamento. Então, em vez de comprar e manter um monte de servidor local, aquele famoso modelo on-premise, o jogo agora é alugar a capacidade pela internet, ligando e desligando sob demanda. E colocando isso na ponta do lápis, o caso de negócios fica muito claro. Imagina precisar de 100 servidores por 3 anos. Comprar tudo, pagar a equipe e energia, sairia por volta de R$ 714 mil. Já o aluguel, rodando 24 horas por dia, bateria mais de 1 milhão. Aí parece que comprar é mais negócio, né? Mas calma, aí é que tá o pulo do gato. Essa conta pressupõe que os servidores estariam operando no máximo, sem parar, o que nunca acontece. No mundo real, pagar só pelas horas úteis de uso derruba esse custo lá para baixo, tornando a nuvem incrivelmente mais barata. Parte 2. Vantagens e desvantagens. Bom, as vantagens são pesadas. A gente está falando de dar adeus àquele investimento inicial gigante em hardware, espaço físico e ar-condicionado. Fica tudo no modelo de pagar pelo que usar. E além do alívio no bolso, tem a tranquilidade. Os data centers dos provedores têm uma redundância gigantesca. Ou seja, se uma peça quebrar lá no servidor físico deles, a operação final nem sente o baque. Mas claro, nem tudo são flores. E o que chama muita atenção aqui é o tal do paradoxo da segurança. Por um lado, os grandes provedores têm equipes de elite e protocolos que uma empresa comum jamais conseguiria bancar. Só que, por outro lado, por concentrarem tantos dados, eles viram alvos colossais para ataques. Além disso, tem aquela questão, perde-se o controle direto de abraçar o servidor e cria-se uma dependência absoluta de ter uma boa conexão de internet o tempo todo. Parte 3. Características e modelos de serviço. Segundo o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o famoso NIST, para a gente chamar algo de nuvem de verdade, a estrutura precisa cumprir 5 regrinhas. Ter autoatendimento sobre demanda, para ninguém precisar pedir permissão, acesso amplo via rede, um agrupamento de recursos para atender muita gente ao mesmo tempo, capacidade de esticar e encolher rapidamente, a tal da elasticidade, e, claro, ser um serviço altamente mensurável, medindo cada gota de consumo. E aqui a gente vê exatamente como as responsabilidades vão mudando de mãos. No modelo local tradicional, a dor de cabeça é 100% de quem usa. Quando vamos para a infraestrutura como serviço, ou IaaS, o provedor cuida do hardware pesado e a gente foca no sistema e nos apps. No modelo de plataforma, o PaaS, o provedor assume até o sistema operacional, deixando livre só parte do código. E no software como serviço, o SaaS, o fornecedor abraça tudo de vez e o nosso único trabalho é entrar com os dados e usar. O interessante é que a capacidade da nuvem cresceu tanto que o mercado foi muito além do básico. Hoje em dia virou um verdadeiro cardápio. Dá para contratar recuperação de desastres como serviço para salvar a operação inteira em caso de pane, ou até bancos de dados prontinhas para uso, sem precisar perder noites de sono configurando nada do zero. Parte 4. Modelos de implantação. A nuvem pública é a dona do pedaço hoje em dia. E o motivo é simples. Ela faz aquele conceito de rachar a conta. Pensa bem, toda a infraestrutura absurdamente cara de um data center gigante acaba sendo dividida entre milhares ou até milhões de clientes ao mesmo tempo. É isso que derruba os custos de um jeito que ninguém consegue bater. Só que tem um porém. Apesar da nuvem pública ser super escalável e fácil de configurar, a gente esbarra na burocracia e na lei. Como os dados podem estar literalmente em qualquer lugar do mundo, alguns setores mais regulados sofrem com exigências rígidas de conformidade. E, como a estrutura é compartilhada, é preciso ter muito critério na hora de escolher um provedor de confiança para evitar dores de cabeça com segurança. Para quem não pode arriscar dividir espaço, tipo o setor financeiro lidando com dados super sensíveis, existe a nuvem privada. É como ter um cofre forte e exclusivo, oferece uma segurança e disponibilidade absurdas, mas claro, tem um preço. Cobra-se o sacrifício de toda aquela economia da nuvem pública, porque exige muito dinheiro inicial e uma baita equipe de TI dedicada só para manter tudo de pé.
Parte 5. Tecnologias habilitadoras. Vamos falar a verdade, nada disso que a gente viu até agora existiria sem a virtualização. Ela é a fundação absoluta. É a tecnologia que pega um servidor físico gigante e fatia ele, via software, em várias máquinas virtuais totalmente isoladas. Isso garante que a máquina trabalhe no seu limite técnico de eficiência, sem deixar nenhum processador ocioso pegando poeira. E puxando o gancho da virtualização, a gente chega na containerização. A Bostila traz uma analogia simplesmente perfeita. Imagina um navio cargueiro gigante cheio de containers. Se um desses containers pegar fogo, o dano fica restrito a ele, os outros e o navio segue em viagem numa boa. Na computação é igualzinho. Processos isolados garantem que se um app travar, não vai derrubar o sistema inteiro. É surreal ver a velocidade dessa evolução. A gente saiu da gestão pesada de sistemas operacionais inteiros lá nas máquinas virtuais, passou para a leveza de isolar só os processos com os containers, até chegar hoje na computação serverless, ou sem servidor. Nesse modelo mais novo, a gente só se preocupa em escrever o código do negócio e pronto. Ninguém nem lembra que existe um servidor físico por trás rodando aquilo. E correndo em paralelo com isso, a gente tem os provedores de serviços de aplicação, que mudaram o jogo comercialmente. Eles pegaram aquela complicação de comprar e instalar softwares caríssimos e transformaram num aluguel pela internet. Isso abriu as portas para que empresas menores pudessem acessar tecnologias de ponta na mesma hora, sem gastar rios de dinheiro em implementação. Outra peça fundamental nesse quebra-cabeça é o Grid Computing, a computação em grade. A sacada aqui é pegar tarefas gigantescas, dividir em pedacinhos e rodar ao mesmo tempo em computadores diferentes que estão ociosos na rede. É como juntar a força de trabalho de várias máquinas separadas para criar um supercomputador virtual, garantindo que nenhum ciclo de processamento seja desperdiçado. Então, quando a gente junta a virtualização, os containers e a computação em grade, o que se forma é uma malha global. A tecnologia de TI deixa de ser aquela caixa preta super cara no fundo do escritório e vira literalmente uma utilidade comum, comoditizada, que dá para acessar de qualquer navegador no planeta. Fazendo um catadão geral de tudo que a gente destrinchou hoje. A essência da nuvem é trocar a posse pela utilidade contínua. A economia real mora em monitorar o consumo na prática. Os níveis de IaaS, PaaS e SaaS definem o que é responsabilidade de quem. E nos bastidores, quem segura essa mágica toda em pé é a genialidade da virtualização e dos containers. E isso tudo deixa uma pulga atrás da orelha bem interessante para a gente fechar essa análise. Pensa bem, se hoje as máquinas já se tornaram tão invisíveis que a gente mal sabe onde o servidor físico está rodando, para onde será que aponta a próxima grande revolução da computação global? Fica aí essa provocação para a gente refletir.